E gostaria que você falasse para a gente, nos ensinasse, obviamente, né? Um dos propósitos dessa minha conversa aqui, desse podcast, é principalmente aprender, né? Então, eu como médico, né, ouvi de você o que você teve de piores exemplos dos meus colegas da área de saúde e o que você pode dizer que foram os melhores exemplos. Meu pior exemplo foi os 2 primeiros médicos que eu consultei, onde um deles falou que eu não tinha nada, a única coisa que eu tinha era uma gastrite nervosa, que eu devia ser menos nervosinha. E eu pedi uns exames para ele, e esse médico falou que exame era coisa de médico que não sabia nada, e ele me dispensou para casa somente com remédio para tratar a úlcera, na verdade. E eu tomei, só piorei, porque obviamente não era nada do estômago. E o segundo médico foi a médica que me encaminhou para esse médico, na verdade, uma médica da UPA, aqui da minha cidade. Eu consultei 3 vezes com ela, essas 3 vezes eu passei muito mal no consultório e nenhuma das vezes ela se levantou para me avaliar. Nunca fez um exame, assim, muito menos físico, né? Onde você toca o paciente e também faz uso do estetoscópio nos pulmões, no coração. Então, e os melhores médicos que eu tive foi agora, no novo diagnóstico, onde eu fui diagnosticada, que os primeiros 2 médicos que eu consultei no hospital, quando meu pulmão entrou em colapso, e eles fizeram uma drenagem para mim e me acalmaram, falou que ia ficar tudo bem. Foram os primeiros médicos que me consultaram e os primeiros médicos que me deram, assim, um apoio muito grande, principalmente emocionalmente, né? Mas no total, eu consultei com 6 médicos e os que mais me marcaram foram esses. O que mais me marcou foi o primeiro médico que disse tudo aquilo sobre os exames para mim. Me consultou outras vezes também, onde eu tive Você trombose. já tinha o diagnóstico, né? Depois do diagnóstico. Nesses primeiros médicos, não. Eu só fui ter o diagnóstico a partir dos 2 últimos médicos. E no total aí foram 6 meses, né, consultando e consultando. Mas foi um momento, assim, bem complicado. E o que mais me marcou de forma positiva foi o último e primeiro médico ali que eu consultei no CEONC, em Cascavel, onde ele aliviou o meu pulmão, minha respiração. Então, pelo que eu entendi, acho que o que mais fez diferença foi, pro bem e pro mal, né? Foi a falta ou a presença de uma humanidade, é isso? Sim. Dá pra gente resumir assim. Faltou um pouquinho de carinho, de amor. Com certeza. E atenção também, né? Acho que muitos médicos, eles esquecem do juramento que eles fizeram e, às vezes, na verdade, um exame salva uma vida, por mais bobo que seja, né? Acredito que se eu tivesse o diagnóstico precoce, logo na primeira consulta, meu quadro seria totalmente diferente. Você recebeu 5 meses atrás uma perspectiva de viver mais 6. Uhum. E você tá com uma cara boa. Tô com uma cara boa. Vendo aqui uma coisa que eu como médico eu valorizo, não tô te vendo com uma cara de doente, tá com uma cara... Graças a Deus. Eu passei hoje, né? Eu já sei que você sofreu muito mais pelos efeitos colaterais do remédio até, imagino, né? Porque você tá... Antes de conversar comigo, para quem não sabe, a Isabel tava vomitando. Desculpa até falar, te expor assim, mas ela tava sofrendo um pouquinho. Eu falei, Isabel, não fala comigo hoje. Ela, não, quero falar. Eu falei, pelo amor de Deus, minha heroína, não faz cerimônia, mas tá aqui com a gente, né? Ela subiu mais ainda no meu conceito. Mas a pergunta, no seu íntimo, você acredita ainda numa cura ou você não acredita? Você quer continuar lutando ou você tá nessa que os meus colegas te falaram que realmente não tem mais para onde correr e vamos totalmente para os cuidados paliativos? Eu acredito que seja um meio a meio, sabe? Eu acredito muito, no fundo, na minha cura. Por parte, assim, espiritual, acredito que existem milagres, sim.
Não sei se por parte medicinal ainda eles me dão alguma coisa. Recentemente recebi um convite. Assim, convite não, né? Me falaram sobre o CAR-T e mas só isso, né? Só me apresentaram o que que era e eu também tinha visto algumas coisas. Mas assim, acho que no fundo a gente sabe quando o nosso corpo tá cansado e sabe quando é hora de parar. Mas eu acredito sim numa porcentagem. Na verdade, de certa forma, eu acredito que eu atingi a cura, assim, da alma, onde eu entendi o que está acontecendo comigo e não entrei em desespero, mas tento aproveitar esse tempo, sabe? Uma vez que a medicina tradicional, a medicina que eu exerço, né, já esgotou essas possibilidades, você buscou algum tratamento alternativo? Você ouviria colegas que, não sei nem se dá para chamar de sérios ou não, porque tem muita picareta, infelizmente, querendo tirar vantagem de situações, né? Mas você estaria aberto, você foi procurar tratamentos alternativos? Eu procurei alguns tratamentos que até faziam sentido para mim, alternativos assim muito mais tradicionais e conhecidos. Não me lembro o nome, na verdade, mas uma vez eu cheguei a fazer alguma coisa com chás, assim, mas o único é diferente, sabe? Mas outros tratamentos me ofereceram muitos, assim, alternativos, várias opções, mas eu tô vendo ainda sobre meu quadro e o que tá ali pra mim no momento, né? Acho que é uma questão de análise, assim. E quais eram e quais se tornaram os seus hobbies? Isso mudou ou continua sendo igual? Meus hobbies antes de descobrir a doença era tocar violão e fazer academia. Na verdade, a academia assim surgiu durante o tratamento. Era um hobby que me ajudava muito mentalmente. Que eu fiquei sabendo foi quando você conheceu o seu maridão aí, não é isso? Foi logo quando eu conheci ele. E quando eu fiz esse último tratamento, dei uma parada assim com os hobbies. Hoje, na verdade, eu toquei um pouco de violão, mas assim, eu me canso muito fácil, sabe? Com pouca coisa. E o que você acha que impede as pessoas de viver e ficam só sobrevivendo? Acho que elas mesmas. É uma coisa que eu. Depende muito, assim, do caso. Tem coisas que a sua saúde te limita num extremo, porque eu vivi isso. Mas eu acho que nós mesmos fazemos a diferença na nossa vida, sabe? Eu acho que a gente que controla a nossa mente, com toda certeza, e a gente que escolhe o lado bom e ruim das coisas. Eu, em vez de escolher ficar chorando numa cama, claro que nem todos os dias foram fáceis, muitos, assim, uma boa porcentagem foi dias negativos, mas eu escolhi viver o melhor deles, porque com certeza se eu tivesse continuado nesse lado ruim, eu já teria falecido há um bom tempo já, sabe? Acho que nossa mente tem um poder muito grande de limitar a nossa vida, tanto de um lado ruim como de um lado bom. E de onde você tira a sua força? Você acha que já estava aí em você? Os seus ancestrais aí, seus pais que te ensinaram esse exemplo de vida, seus amigos, sua família? Ou você acha que você mudou? Você falou, não, preciso ser forte. Você sentiu alguma coisa vindo para encarar essa situação? Qual que é a sua impressão pessoal? Acho que foi um pouco de tudo, assim, sabe? Acho que principalmente dos meus pais, do meu avô também, porque meu avô me ensinou muito sobre o que é força, o que é parceria. E também, em primeiro lugar, né, a Deus que me deu essa força. Eu acredito que algumas coisas ruins acontecem na nossa vida para a gente descobrir a força e a coragem que a gente tem. E eu descobri o meu meio onde eu ia ver a minha força e minha coragem. Mas acredito que seja uma junção de tudo. Acho que um complemento dá uma perfeição, sabe? E quais foram os momentos mais especiais nesse momento? Pro bem, vamos lá, nesses 3 anos aí. Eu acho que, na verdade, eu sempre falo que o câncer ele foi a pior, mas também foi a melhor coisa da minha vida, porque de certa forma eu aprendi a dar valor para as coisas e também aprendi a prestigiar as pessoas que estão à minha volta, sabe? Então, eu acredito firmemente que
que nem eu falei, eu escolhi esse lado bom e eu sou muito grata a mim mesma por ter tido essa maturidade, assim, não chamo de maturidade, mas essa escolha de ver isso. E acho que um dos melhores momentos são agora os que eu tô vivendo, como se realmente fossem os últimos dias, mesmo que eu tenha muitos anos.